Eu estava vedando as rachaduras da minha varanda quando meu telefone vibrou no corrimão. Era um sábado de manhã no início de março, frio para o Alentejo, mas o tipo de frio que ainda te permite trabalhar ao ar livre se você continuar se mexendo. Eu queria consertar aquelas fendas durante todo o inverno. Fui adiando, como a gente faz quando não tem ninguém esperando lá dentro para reclamar do vento. Minha esposa, Karina, havia se ido há 3 anos. Depois disso, você para de se preocupar com ventos. Limpei as mãos na calça jeans e peguei o telefone, esperando talvez uma mensagem do meu amigo Rui sobre o jogo de golfe de domingo ou um lembrete do consultório do meu médico sobre meu check-up anual. Em vez disso, era uma mensagem da minha nora. Olá, Horácio, espero que esteja bem. Daniel e eu conversamos e achamos que seria uma boa ideia diminuir as visitas de sábado por um tempo. Com a Lúcia ficando conosco e a casa parecendo um pouco cheia, queremos ser atenciosos com a rotina do Tiago. Talvez a cada 2 semanas por enquanto. Agradecemos muito tudo o que você faz. Obrigada pela compreensão. Li 2 vezes, a cada 2 semanas. Coloquei a pistola de calafetagem no corrimão da varanda e olhei para o quintal. O carvalho que Karina havia plantado no ano em que Tiago nasceu estava começando a brotar. Tiago o chamava de sua árvore. Todo sábado, quando eu o pegava, ele corria para o carvalho e acariciava a casca como se estivesse verificando-a. Ele tinha 8 anos, amava futebol e dinossauros e os sanduíches de queijo quente que eu fazia para ele, e ligava todo sábado de manhã para perguntar a que horas eu viria. Guardei o telefone no bolso e entrei para fazer café. Lúcia, esse era o nome que estava na mensagem como uma farpa. A irmã mais velha da minha nora, que havia aparecido na casa dele 6 semanas atrás após seu último término de relacionamento, que supostamente ficaria apenas até se reerguer, que tinha opiniões fortes sobre tudo e não as guardava para si sobre nada. Eu a havia encontrado 3 vezes. 2 em jantares de família onde ela falava por cima de todos, e uma vez quando passei para deixar o presente de aniversário de Tiago, e ela abriu a porta de roupão às 2 da tarde e me olhou como se eu fosse quem havia feito algo errado. Pensei em ligar para meu filho imediatamente. O eu antigo teria feito isso. O eu de antes de Karina morrer. Antes de eu aprender que reação sem pensamento é apenas mais ruído em um mundo já barulhento. Em vez disso, servi meu café e sentei à mesa da cozinha e me permiti pensar. Deixe-me voltar e contar como chegamos aqui. Quando meu filho e minha nora compraram a casa deles 4 anos atrás, eles estavam com dificuldades financeiras. Isso não é uma crítica. Ambos são pessoas trabalhadoras. Meu filho administra uma empresa de paisagismo que ele construiu do zero. Minha nora gerencia o escritório de uma clínica dentária. Eles ganham um bom dinheiro, mas um bom dinheiro nos subúrbios de Lisboa não rende tanto quanto antes, e eles compraram na hora errada em um mercado aquecido, presos a um pagamento de hipoteca que os estava devorando antes mesmo de terminarem de desempacotar. Meu filho veio até mim cerca de 1 ano depois que eles se mudaram. Ele sentou-se nesta mesma mesa da cozinha, com café na mão, e não disse nada por um tempo. Foi assim que soube que era sério. Meu filho não é um homem calado. Pai, ele finalmente disse, preciso te perguntar algo, e quero que saiba que, se a resposta for não, tudo bem. Nós vamos dar um jeito. Eu disse a ele para apenas perguntar. Ele explicou que entre a hipoteca, os custos da creche para o Tiago e a dívida de iniciar o negócio, eles estavam vivendo de mês a mês, não em crise, mas sem qualquer folga. Sem fundo de emergência, sem poupança. Se algo desse errado, um esquentador quebrado, um mês fraco para o negócio, qualquer coisa, eles estariam em apuros. O que ele queria saber era se eu poderia ajudar com a hipoteca por um tempo. 1 ano, talvez 2. Apenas para lhes dar a chance de construir uma reserva e se adiantarem. Não hesitei. Minha resposta foi a mesma de sempre quando a família pede algo que eu posso fazer. Sim. O que eu concordei foi 2.200 euros por mês para a hipoteca deles. Não o valor total, mas o suficiente para fazer uma diferença real. Eu estava fazendo isso há pouco mais de 2 anos, o que totalizava mais de 52.000 euros até o momento em que a mensagem chegou na minha varanda. Não estou dizendo esse número para parecer generoso. Estou dizendo porque números são a única maneira honesta de descrever o que algo custa.
Dei esse dinheiro porque Tiago é a melhor coisa no meu mundo desde que perdi Karina. Dei porque meu filho trabalhou duro para construir aquela empresa e eu queria dar a ele uma chance real. Dei porque é isso que você faz quando está em posição de ajudar. E as pessoas que precisam são do seu próprio sangue. Em troca, não pedi nada além do que eu já tinha. Sábados com meu neto, jantar a cada algumas semanas, o direito de ser avô. Lúcia havia chegado em janeiro, um término de relacionamento, de acordo com o que minha nora havia contado ao meu filho, embora os detalhes mudassem dependendo de quem contava a história e quando. Ela havia trazido 4 malas e um cachorro que minha nora era alérgica, e se instalou no quarto de hóspedes com o conforto particular de alguém que não planeja ser hóspede por muito tempo. Tentei dar a ela o benefício da dúvida. Términos são difíceis. Transições são difíceis. Sei o que é ter o chão cair debaixo de você. Mas havia algo em Lúcia que me lembrava o tempo. Não o tipo que passa, o tipo que se instala e muda todo o clima de um lugar. Ela tinha um jeito de se reposicionar no centro de qualquer cômodo em que entrava, de fazer pequenos comentários que não eram exatamente insultos, mas que te deixavam com a sensação de que algo estava grudado na sola do seu sapato. Ela disse ao meu filho uma vez na minha frente que era doce a proximidade de Tiago com o avô, do jeito que você diria que algo era doce sobre uma criança rabiscando nas paredes, e agora ela não queria que eu viesse aos sábados. Passei a manhã na varanda, sem trabalhar, apenas sentado com meu café e meus pensamentos. Reexaminei o que sabia. 6 semanas desde a chegada de Lúcia. 4 semanas desde que as visitas de sábado começaram a parecer diferentes, mais curtas, mais apressadas. Tiago um pouco mais quieto quando eu o deixava. 2 semanas desde que meu filho parecia distraído em uma ligação, como se estivesse ouvindo outra pessoa na sala enquanto falava comigo. E então esta mensagem: a casa está parecendo cheia. A rotina do Tiago. Minha rotina era o Tiago. Todo sábado por 3 anos. Faça chuva ou faça sol, época de futebol ou inverno. Aquele menino conhecia minha carrinha pelo som. Ele me ouvia entrar na garagem e já estava na porta antes que eu desligasse o motor. Voltei para dentro, abri meu laptop e puxei meus extratos bancários. 2 anos de transferências documentadas ao cêntimo. Imprimi-os. Não porque planejo agitar-los na cara de alguém, mas porque precisava ver o que estava vendo em preto e branco, então fiz algo que quase nunca faço. Olhei a página do Facebook da minha nora. Havia uma postagem de 3 dias atrás. Uma captura de tela de uma confirmação de reserva. Lúcia havia organizado um fim de semana de garotas em Vila Moura, Algarve, para ela, minha nora e 2 amigas de Lúcia. Um resort. 4 noites. As datas eram o último fim de semana de março. Abaixo da captura de tela, minha nora havia escrito: tão necessário. Mal posso esperar. Obrigada, a melhor irmã de todas. Procurei o resort. Encontrei a tarifa de fim de semana. Com 4 quartos no pacote que pareciam ter reservado, a estimativa chegava a cerca de 3.800 euros, possivelmente mais. Minha contribuição para a hipoteca de março havia sido compensada na conta deles 11 dias atrás. 2.200 euros. O mesmo de todos os meses por 2 anos. Fechei o laptop. Fui até a janela e olhei para o carvalho de Karina por um longo tempo. Não sou um homem que age rapidamente quando está com raiva. Karina costumava dizer isso sobre mim, e ela queria dizer como um elogio e uma reclamação. Eu penso nas coisas. Eu espero, tento ver todos os ângulos antes de dizer uma palavra, mas o que eu sentia ali não era exatamente raiva. Era algo mais frio e mais esclarecedor do que raiva. Era a sensação de finalmente ver algo claramente, que você estava se permitindo não focar completamente. Peguei meu telefone e respondi à mensagem da minha nora. Agradeço por me avisar. Antes de ajustarmos qualquer coisa, gostaria de me sentar com você e meu filho esta semana para conversarmos sobre algumas coisas. Tenho algumas perguntas sobre o nosso acordo e acho importante que todos estejamos na mesma página. Quarta-feira à noite funcionaria? Ela respondeu em 10 minutos. Claro. Está tudo bem? Eu escrevi de volta. Apenas quero ter certeza de que estamos nos comunicando claramente. Quarta-feira funciona. Até lá.
Guardei o telefone e voltei para terminar de vedar a varanda. Eu precisava fazer algo com as mãos. Na segunda-feira de manhã, meu filho ligou. Sua voz era controlada de uma forma que me dizia que minha nora havia conversado com ele desde sábado. Pai, o que está acontecendo? Marina disse que você quer uma reunião. Eu disse sim, quarta-feira, apenas para conversarmos. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso é sobre a Lúcia? Eu disse que era sobre várias coisas e que preferiria dizer uma vez, pessoalmente, a todos juntos. Ele me perguntou se eu estava chateado. Eu disse a ele que tinha algumas perguntas e que não teria uma conversa produtiva sobre elas por telefone. Eu disse a ele que o amava e que o veria na quarta-feira. Depois que desligamos, eu me sentei com o desconforto de saber que meu filho estava prestes a ter alguns dias difíceis. Eu não gostei disso. Ele é um bom homem, com um bom coração, que sempre teve mais dificuldade em dizer não às pessoas ao seu redor do que eu gostaria. Karina costumava dizer que ele herdou isso do lado dela. Ela provavelmente estava certa. A tarde de terça-feira mudou tudo. Eu estava na garagem vasculhando caixas do antigo equipamento de futebol do Tiago, separando o que ele havia crescido do que ainda poderia usar quando meu celular tocou. Era o número da casa do meu filho, o que era incomum. Ele e minha nora quase sempre ligavam dos seus celulares. Atendi. Avô? Tiago. A voz dele estava diferente da voz normal, mais pequena, com as bordas apertadas, do jeito que as vozes das crianças ficam quando elas estavam chorando e estão tentando não deixar transparecer. Olá, miúdo, tudo bem? Uma pausa. Vem no sábado? Senti a pergunta pousar no meio do meu peito. Eu disse que ainda não tinha certeza, que ainda estávamos a acertar os planos. A mamãe disse que talvez esteja muito ocupado. Eu larguei a luva de beisebol que estava segurando. Eu disse a ele que nunca estava muito ocupado para ele. Aquilo não era negociável. Ele entendia isso? Ele disse, sim. Então ele disse, a Lúcia diz que o avô vem demais e isso faz a casa parecer pequena. Eu não disse nada por um momento. Perguntei onde ele tinha ouvido isso. Ela disse para a mamãe. Eu ouvi das escadas. 8 anos, sentado nas escadas, ouvindo sua tia dizer à sua mãe que seu avô vem demais e faz a casa parecer pequena. Fechei os olhos e fiquei ali na minha garagem cercado por luvas de beisebol e pensei em todos os sábados que passei com aquele menino. O museu de dinossauros 3 vezes porque ele não se cansava, ensinando-o a pegar uma bola alta no quintal, sentando com ele quando teve um pesadelo na minha casa e não conseguia voltar a dormir, lendo um guia de campo de aves da Europa até seus olhos finalmente se fecharem. Faz a casa parecer pequena. Eu disse a Tiago que o amava e que o veria muito em breve. Isso era uma promessa. Eu disse a ele para não se preocupar. Eu disse a ele para ir procurar algo divertido para fazer até o jantar. Depois que desligamos, fiquei na garagem por um longo tempo. Então entrei, sentei na minha secretária e passei 2 horas a organizar uma pasta. Todos os extratos bancários mostrando 2 anos de contribuições para a hipoteca. Um calendário impresso que eu havia feito, anotando todas as visitas de sábado, todos os eventos escolares que eu havia comparecido, todas as vezes que eu havia me oferecido para pegar Tiago na escola quando a carrinha do meu filho avariou ou minha nora teve um conflito de trabalho de última hora, um envelope de recibos, presentes de aniversário, presentes de Natal, a nova luva de beisebol na primavera passada, o kit de ciências que Tiago havia pedido. Rotulei a pasta como quarta-feira. Também fiz uma ligação naquela noite. Minha filha, que mora em Coimbra com o marido e 2 adolescentes. Ela e meu filho são próximos, e eu estava guardando a situação para mim porque não queria criar atrito familiar, mas eu estava farto de guardar as coisas para mim. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Então disse o que eu precisava ouvir. Pai, não é só sobre seus sentimentos estarem magoados. É sobre alguém se mudar para a casa do seu filho e sistematicamente reorganizar a família para se adequar a ela. E seu filho e sua esposa deixando acontecer porque é mais fácil do que impedir. Ela também disse isso. Aconteça o que acontecer na quarta-feira, não peça desculpas por ser um avô presente. Não suavize os números. E não os deixe fazer disso uma questão de se os sentimentos da Lúcia são válidos. Essa não é a questão.
Eu disse a ela que havia se tornado uma mulher formidável. Ela disse que aprendeu assistindo-me trabalhar. Na quarta-feira à noite, arrumei minha mesa de jantar da mesma forma que sempre arrumo para conversas sérias. Café pronto, água na mesa, cadeiras afastadas, sem televisão, sem distrações. Quando Karina e eu tínhamos coisas difíceis para resolver, sempre sentávamos à mesa. Ela dizia que isso fazia com que você tratasse a conversa como algo importante. Meu filho e minha nora chegaram às 18h30. Estavam sozinhos. Eu havia pedido que Lúcia não estivesse lá, e para o crédito do meu filho, ele respeitou isso sem discussão. Minha nora parecia nervosa. Meu filho parecia cansado daquele jeito específico que as pessoas ficam quando passam a noite em claro. Sentamo-nos. Eu servi o café. Não comecei imediatamente porque há muito tempo aprendi que o silêncio é uma ferramenta, não uma falha. Então abri a pasta. Quero começar com alguns fatos, eu disse. Porque acho que chegamos a um ponto em que os sentimentos estão fazendo muito trabalho pesado, e eu gostaria de basear esta conversa em algo concreto. Eu mostrei os extratos bancários. Durante 2 anos eu disse, contribui com pouco mais de 52 mil euros para a vossa hipoteca. Quero deixar claro que nunca me arrependi de um único pagamento. Filo porque amo esta família e queria ajudar-vos a construir algo estável. Far-me-ia de novo. Nenhum deles disse nada. Também quero dizer, continuei, que em troca disso, nunca pedi nada além de ser avô do meu neto. Eu o pego todo sábado. Vou aos seus jogos. Estive na escola dele quando ele recebeu seu prêmio de leitura em novembro passado. E dirigi 40 minutos na chuva para estar lá. Eu não sou uma figura secundária nesta família. Eu sou o avô dele. Minha nora olhou para a mesa. Meu filho olhou para mim. Então eu quero entender uma coisa, eu disse. Recebi uma mensagem no sábado pedindo para eu cortar minhas visitas pela metade porque a casa parece cheia. E notei uma postagem no Facebook sobre uma viagem a um resort em Vila Moura que parece ter custado cerca de 4 mil euros, organizada pela pessoa que aparentemente considera a minha presença inconveniente. O meu filho soltou um suspiro lento. Não estou a dizer que não merecem umas férias, eu disse. Estou a dizer que gostaria de entender como essas duas coisas se encaixam. Eu estou a ajudar a pagar a vossa hipoteca. E a mulher que está a viver na vossa casa de graça está a decidir que sou eu quem precisa de ser reduzido. Pai, começou minha nora. Levantei uma mão. Estou quase a terminar. Olhei para os dois. Quero falar especificamente sobre a Lúcia, porque acho que todos temos fingido que ela não está no centro disto. Ela fez um comentário para si, disse a minha nora, que gostaria de me ouvir explicar-me a dada altura, que o Tiago ouviu das escadas sobre eu vir muito e fazer a casa parecer pequena. O meu neto de 8 anos ligou-me do vosso telefone fixo na terça-feira porque tinha medo que eu não voltasse. Minha nora colocou a mão sobre a boca. Não estou a contar-vos isto para vos fazer sentir terríveis. Eu disse, estou a dizer-vos porque precisam de saber qual é a realidade no terreno enquanto estão ocupados a serem gratos por ela ter pago um fim de semana num resort. O meu filho levantou-se e foi até a janela. Ficou ali de costas para nós por um momento. Quando se virou, a sua mandíbula estava cerrada. Há quanto tempo a Lúcia diz coisas assim? Perguntou a mulher. Ela abanou a cabeça. Não é bem assim. Ela começou. Ela apenas tem opiniões. Sobre o meu pai, disse o meu filho. Sobre a relação do Tiago com o avô. Ele olhou para mim e vi algo mudar no seu rosto. Algo que reconheci porque eu tinha visto no espelho há 30 anos, quando finalmente enfrentei um sócio que me estava a pisar há 2 anos. Não é um olhar dramático, é o olhar silencioso de um homem que decidiu algo. Eu devia ter previsto isto. Ele disse, estive tão focado em manter a paz que não tenho prestado atenção ao que essa paz está a custar. Ele virou-se para a esposa. A Lúcia precisa de contribuir com algo para as despesas da casa. Para as utilidades, algo. Ela está aqui há 6 semanas. Ela está a reservar viagens para resorts e está a fazer comentários sobre o meu pai. Isso tem de parar. Os olhos da minha nora encheram-se de lágrimas. Sabes que ela está a passar por um momento difícil. Ela está a passar por um momento difícil no nosso quarto de hóspedes à nossa custa, enquanto o meu pai subsidia a nossa hipoteca,
disse o meu filho. E ela agradeceu a generosidade dele, sugerindo que o víssemos menos. Não foi assim. O Tiago ouviu das escadas, disse o meu filho. Foi exatamente assim. Ele voltou para a mesa e sentou-se. Olhou para mim com uma expressão que eu não via há um tempo. Direta. Olhar límpido. Pai, devo-lhe um pedido de desculpas. Um verdadeiro. O Senhor foi mais do que generoso. E eu estive a aproveitar-me dessa generosidade e a dizer a mim mesmo que estava tudo bem porque o Senhor nunca se queixou. Mas eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter notado quando a dinâmica com a Lúcia começou a afetar a sua relação com o Tiago. Eu disse a ele que agradecia. E eu falava sério. Minha nora limpou os olhos, olhou para mim por um momento. E então ela disse: Roberto, desculpa. Acho que tentei gerir os sentimentos de todos ao mesmo tempo e fiz isso mal. A Lúcia é minha irmã e eu a amo. Mas ela não tem o direito de fazer você se sentir um visitante em nossas vidas. Ela não tem esse direito. Ficamos em silêncio por um momento. Então eu disse o que precisava dizer. Aqui está o que eu gostaria que acontecesse. Quero os meus sábados de volta. Não a cada 2 semanas. Todas as semanas, como sempre. Tiago e eu temos uma rotina. E essa rotina importa para nós dois. Ambos assentiram. Gostaria que a Lúcia entendesse, eu disse, que não estou em competição com ela por tempo ou atenção. Eu sou o avô do Tiago. Não há nenhuma versão desta família onde eu seja opcional. Se ela conseguir aceitar isso e ser respeitosa, não tenho problema com a presença dela. Mas se não conseguir, essa é uma conversa que vocês dois precisam ter com ela diretamente, não eu. Meu filho disse que cuidaria disso. Também quero falar sobre as contribuições para a hipoteca, eu disse. Meu filho ficou muito quieto. Vou continuar até o final deste ano, eu disse. São mais 9 meses, o que vos dá tempo para se ajustarem e planearem. Depois disso, estão por conta própria. Não porque estou a castigar ninguém, mas porque esta situação me lembrou que os arranjos financeiros dentro das famílias precisam de ter limites claros, e nós nunca os definimos. Isso é em parte culpa minha. Eu sei, meu filho disse baixinho. Deveríamos ter tido esta conversa há 1 ano. A última coisa que quero dizer, continuei, é sobre o Tiago. Aconteça o que acontecer com orçamentos e visitas e a vossa cunhada, aquele menino precisa saber que o avô dele é uma constante. Não um às vezes, não um a cada 2 semanas quando for conveniente. Uma constante. E se alguém desta família alguma vez lhe disser o contrário, direta ou indiretamente, preciso que o corrijam, imediatamente. Claro, disse minha nora, isso nem sequer é uma questão. Meu filho estendeu a mão sobre a mesa e pousou-a no meu antebraço, da forma como os homens desta família sempre fizeram, em vez de dizer as palavras diretamente. Vamos resolver isto, ele disse, a começar esta noite. Eu acreditei nele. Ele me ligou na manhã seguinte. Ele havia conversado com a irmã da esposa até às 11 da noite anterior. Ele me disse que a conversa foi difícil e que Lúcia havia dito algumas coisas que foram indelicadas e que, em última análise, ela havia concordado com 3 condições. Ela contribuiria com 500 euros por mês para as despesas domésticas a partir de abril. Não faria comentários sobre minhas visitas ou meu relacionamento com Tiago. E encontraria sua própria moradia até o final do verão. Ele também me disse que minha nora havia chorado a maior parte da noite, não porque estava com raiva, mas porque disse que sentia que estava lentamente deixando as pessoas que mais importavam para ela serem empurradas para as margens, sem perceber. Meu filho me disse algo que me marcou. Ele disse, eu estava tão com medo de conflitos que me tornei alguém que apenas absorve o que está acontecendo e chama isso de paz. Mas isso não é paz. Isso é apenas um dano silencioso. Eu disse a ele que sua mãe costumava dizer algo semelhante. Ele riu, um pouco hesitante. Eu sei. Ela me disse isso uma vez quando eu tinha uns 17 anos e estava deixando um garoto na escola me passar a perna. Eu nunca esqueci isso. Eu só esqueci de aplicar. Naquele sábado, eu estava na porta deles às 9. Tiago estava esperando na varanda. Ele se lançou do último degrau antes que eu saísse do carro.
E eu o peguei do mesmo jeito que o pegava desde que ele era pequeno o suficiente para carregar em um braço. Lúcia estava na cozinha quando entramos. Ela acenou para mim. Não foi caloroso, mas foi civil. Não fingimos ser amigos. Não acho que nenhum de nós queria isso, e fingir teria sido pior do que a distância honesta. Fomos ao Museu de Ciências, Tiago e eu, porque havia uma nova exposição sobre exploração espacial que ele estava perguntando há 2 semanas. Ele falou durante toda a viagem sobre os planetas, sobre se os astronautas sentiam solidão, sobre se os dinossauros teriam conseguido sobreviver em Marte se a atmosfera fosse diferente. Eu não sabia a resposta para metade das suas perguntas. Eu disse a ele isso. Ele disse: "Podemos descobrir juntos, avô." Passamos 4 horas naquele museu. Comemos cachorros quentes no almoço. Na viagem de volta para casa, ele adormeceu no banco de trás com o rosto encostado na janela e o boné de beisebol sobre os olhos. Dirigi devagar. Em junho, a irmã da minha nora havia encontrado um apartamento mais perto do seu trabalho. A partida não foi dramática. Ela carregou suas 4 malas em uma carrinha de mudanças em uma manhã de sábado, enquanto eu estava na casa com Tiago. E ela saiu e apertou minha mão e disse que esperava que não houvesse ressentimentos. Eu disse a ela que não guardava ressentimentos. Eu falava sério. Os ressentimentos são um peso, e eu cheguei à idade em que sou cuidadoso com o que carrego. Meu filho e sua esposa geriram a hipoteca por conta própria a partir de janeiro do ano seguinte. Foi apertado nos primeiros meses. Meu filho pegou alguns contratos comerciais de fim de semana que ele estava recusando por causa dos comentários de Lúcia sobre ele trabalhar demais. Minha nora começou a dar aulas particulares 2 noites por semana. Eles resolveram, como as pessoas fazem quando a opção de outra pessoa cuidar disso não está mais na mesa. Eles estavam orgulhosos de si mesmos. Eu podia ouvir na voz do meu filho quando ele ligou para me dizer que eles haviam pago a primeira prestação sem nenhuma ajuda. Bom, eu disse a ele, é exatamente isso. Tiago ainda me liga todo sábado de manhã para perguntar a que horas chego. O carvalho no meu quintal está agora cheio de folhas, e todo sábado ele acaricia a casca ao entrar, verificando-o como um velho amigo. Ele tem 9 anos agora, um pouco mais alto, um pouco mais sério do jeito que os meninos da idade dele começam a ficar, mas ainda o mesmo miúdo que quer queijo quente e fala sobre dinossauros e adormece no carro a caminho de casa do museu. Penso na Karina às vezes quando o estou a observar. Ela adoraria vê-lo crescer. Ela saberia exatamente o que fazer com a Lúcia desde a primeira semana. Ela teria sido gentil com isso e totalmente inamovível, o que era a sua particular genialidade. Olhando para trás, para aquela quarta-feira à mesa de jantar, compreendo algo que não vi totalmente no momento. O que eu estava a fazer não era apenas proteger os meus sábados. Estava a mostrar ao meu filho algo que ele precisava que alguém lhe mostrasse há muito tempo, que o amor e a generosidade não vêm com uma perda de dignidade, que se pode ser a pessoa que ajuda sem ser a pessoa que pode ser dispensada sempre que alguém mais conveniente aparece. Que definir um limite não é o mesmo que iniciar uma guerra. Meu filho encontrou o seu equilíbrio naquela noite, não porque eu o forcei, mas porque lhe dei algo sólido em que se apoiar. Fatos, números, uma imagem clara do que estava realmente a acontecer versus o que todos se sentiam confortáveis a fingir que estava a acontecer. Ele tinha 40 anos antes de entender que manter a paz é às vezes a coisa mais cara que se pode fazer. Eu tinha 63 anos antes de parar de permitir que outras pessoas determinassem o meu valor para a minha própria família. Antes tarde do que nunca, como dizem, Tiago tem um jogo no próximo sábado. Ele está a jogar como médio esta época, uma posição que exige que tome decisões rápidas e confie nos seus pés. O treinador dele diz que ele é um talento natural. Eu disse a ele que a avó dele estaria em todos os jogos numa cadeira de jardim com uma garrafa térmica de café e um campainha de vaca. Ele perguntou o que era uma campainha de vaca. Eu disse que lhe mostraria um sábado. Ele disse, perfeito, porque também queria falar mais sobre se os astronautas sonham no espaço, e ele achava que teríamos bastante tempo. Nós sempre temos.